Olá, eu quero te convidar a ter um momento de oração e de meditação na Palavra de Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E em preparação para ouvirmos a mensagem que será trazida pela pastora Sabina, eu convido a cantarmos juntos o hino Bondade e Misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco do ouvir e receber da sua mensagem. O texto que nós queremos refletir hoje é um texto do apóstolo Pedro, um texto muito interessante. Esse texto foi escrito por volta do ano 63, 64 depois de Cristo, um texto desse apóstolo que era pescador. Por isso o texto tem uma linguagem simples, uma linguagem do povo. Pedro, como pescador, ele era um homem que estava sempre com o povo à sua volta, sabia falar com as pessoas simples. Por isso esse texto nós vamos ler depois com bastante calma e vamos ver que ele é de fácil compreensão e ao mesmo tempo ele nos traz questões muito profundas para a nossa fé, formas como nós podemos viver a nossa fé, da maneira como devemos e podemos agir baseado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto que nos faz refletir e ao mesmo tempo nos dá tranquilidade. Quando nós vemos que estamos caminhando conforme a vontade de Deus, que estamos agindo conforme o seu querer. Nos lembra das dificuldades da vida. Nem tudo é fácil o tempo todo, mas também nos lembra da alegria da vida eterna, daquilo que vamos receber um dia na eternidade. Esse tempo onde o apóstolo Pedro escreveu este texto era um tempo de perseguição. Tempo diferente de hoje, onde não vivemos a perseguição, eles precisavam sempre ter muita firmeza, muita convicção da sua fé e principalmente a sua maneira de agir. Muito mais fácil talvez para nós hoje, porém nem sempre nós conseguimos viver esta fé da maneira que precisamos e podemos. Eu quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 até o 18. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros, sejam educados, humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem,
se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Até aqui a leitura deste texto de Pedro, texto que é para a nossa meditação. E eu quero trazer alguns destaques de alguns versículos. No versículo 8, Pedro começa falando de que devemos ser compassivos, misericordiosos, amar uns aos outros, agir com humildade, não retribuir o mal com o mal. E esse último tópico talvez é o mais exigente para nós. Normalmente, se alguém nos faz o mal, nós logo pensamos, que o mal também caia sobre ele, desejamos talvez alguma coisa ruim, e não é assim que devemos agir como cristãos. Retribuir o mal com o mal, ofensa com ofensa. Pedro vai dizer que devemos retribuir com uma bênção. Ou Jesus nos diz que devemos orar por aqueles que nos perseguem, ou ajudar aqueles que nos fazem algum mal. É isso que esperamos fazer com a nossa fé cristã. É assim que devemos agir. Também isso significa que nós devemos ser bonzinhos o tempo todo? Não. Ser bonzinho é totalmente diferente de fazer o bem, de agir com bondade. Aquela pessoa que é boazinha é uma pessoa que é facilmente enganada, que é facilmente levada por qualquer informação. Não é isso que devemos ser, não é assim que devemos agir. Agir com bondade é agir com respeito, com sabedoria, olhando a situação, vendo aquela pessoa como uma pessoa que tem erros, falhas, assim como nós. Nenhum de nós é perfeito, nem aquele que fez aquele mal para nós também o é. Assim nós devemos olhar com bondade, com humildade, com respeito, com misericórdia, com compaixão para as pessoas que estão à nossa volta. O texto ainda continua e pede que nós nos afastemos do mal, que nós façamos o bem, busquemos a paz, sofrer por fazer o bem. Quantas vezes você já sofreu porque fez o que era certo, agiu da forma correta, isso te levou a algum sofrimento. Mas Pedro vai dizer que seremos felizes por estarmos fazendo o bem, mesmo que isso seja da vontade de Deus, o sofrimento naquele momento. Seremos felizes por estarmos fazendo o que é certo, o que é correto naquela hora. Devemos sempre estar prontos para dar a razão da nossa esperança. Por que eu ajo desta forma? Por que eu busco sempre o bem? Por que eu busco sempre a paz? Devemos saber explicar para as pessoas por que eu ajo assim. Por que você age assim? Qual é a razão da sua esperança? Por acaso, nesses dias agora de dificuldades, de um mundo tão diferente, você perdeu a razão da sua esperança? Perdeu a sua fé? Onde está a nossa esperança? Deve estar sempre em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que Ele nos trouxe, no amor que Ele demonstrou por cada um de nós. Nunca existiu amor maior do que o amor de Jesus por nós, seus irmãos. Nunca existiu amor maior do que o amor de Deus pelos seus filhos. Jesus Cristo foi aquele que sofreu. O justo que sofreu pelos injustos. O justo que sofreu por cada um de nós. Sofreu pelos nossos pecados, esteve sempre ao nosso lado, nos ensinando e está ainda aqui à nossa volta. Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu e o mais importante, ressuscitou. E é aquele que nos dá a possibilidade de uma vida eterna, de uma vida depois desta vida. É Ele que nos é a esperança da nossa fé, a esperança para os nossos dias, aquele pelo qual nós buscamos a bondade, buscamos viver o amor, buscamos viver de uma forma humilde, de uma forma diferente. E Pedro vai nos dizer para ensinarmos e falarmos sobre a nossa fé para os outros sempre com muito respeito, com muita educação, nunca impondo nada, apenas explicando. Assim também como sobre outros assuntos do nosso dia a dia, nós não discutimos com as pessoas com agressividade, nós falamos com amor, com educação. Eu penso assim e tudo bem se você pensa diferente de mim. Assim também em relação à nossa fé,
Devemos sempre explicar com muito amor e muito carinho em quem cremos e por que cremos neste Deus. Eu quero ainda ler um texto de Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse texto também nos ajuda a compreender um pouco mais o texto do apóstolo Pedro. Que nós possamos nos alegrar neste amor de Deus, transmitir esta paz, essa alegria para as outras pessoas, agir sempre com bondade, com fidelidade, agir com mansidão, com tudo que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. E que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde e nos cuide em todos os dias. Amém. Nós queremos ter um breve momento de oração, lembrando das situações de sofrimento em nosso mundo, e nós faremos essa oração de maneira cantada. Vamos cantar o hino Pelas Dores deste Mundo. Neste hino aparece a expressão Kyrie eleison. É uma expressão da língua grega que significa Senhor, tem piedade. É isso que nós queremos pedir ao nosso Deus, que Ele se apiede de nós, de nosso país, de nosso mundo, que Ele nos traga alívio para os sofrimentos. Cantamos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Que esta seja a nossa oração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E assim que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim sejam abençoados em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos.